Veja Moisés, um jovem intelectual. Oh, ele era um erudito. Ele era tão instruído em toda a sabedoria dos egípcios que podia ensinar os hebreus. Ele podia ensinar os egípcios, ele podia ensinar qualquer pessoa, porque Moisés era um grande homem, uma pessoa inteligente. Oh, ele era um homem poderoso. Na concepção de Cecil DeMille, quando ele fez a peça Os 10 Mandamentos, e ele escolheu um homem que era... Esqueci o nome do homem que fez o papel de Moisés, algum ator, mas um homem alto, com grandes braços e grande força. E Moisés talvez fosse esse tipo de homem. Sabemos que ele era forte e bem treinado, então ele assumiu a responsabilidade, vendo a necessidade do dia. Oh, que Deus permita que isso seja compreendido. Vendo a necessidade do dia, Moisés, com seus poderes intelectuais e a habilidade que ele tinha para fazer aquilo, ele era um homem inteligente. Ele seria o próximo faraó. Ele tinha psicologia, ele tinha poder, ele tinha força física, ele tinha tudo. Então ele disse: estou bem equipado, eu sei tudo. E se há um homem na terra capaz de fazer isso, sou eu. Assim, sou o homem da hora, então vou agir. E ele saiu para realizar uma obra que era correta e estava de acordo com a vontade de Deus, e ofereceu suas habilidades naturais. E Deus recusou. Ele não pôde usar nada do que Moisés tinha. Ele não pôde usar naquela época, tampouco pode usar isso agora. Deus não pode usar nossas habilidades naturais. Temos que tirar a nós mesmos e as nossas habilidades do caminho e nos render à vontade e ao poder de Deus. Dizer: bem, irmão, eu posso pregar. Ele não pode usar isso enquanto você puder pregar. Está tudo bem, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Você não pode fazer nada. Bem, então Deus não pode usar isso. Mas se você se render a Deus e deixar que Ele o faça, você diz: bem, irmão Brana, eu sei, eu sou um mestre. Bem, enquanto você for o mestre, bem, Ele não vai muito longe. Mas o Espírito Santo é nosso mestre, claro que é. Deus enviou o Espírito Santo para ser o tutor da igreja. Algumas pessoas vão à escola por anos e anos e anos. O que elas fazem? Leem artigos do cenáculo e assim, isso é bom. Recebem a lição da Escola Dominical Nacional. Não tenho nada contra isso. São as palavras de Deus e outras coisas, mas são elaboradas por intelectuais. Tem que vir pelo poder e a ressurreição de Cristo, e você não pode depender de suas habilidades naturais. Assim, Moisés, esse jovem fino, um gigante forte, um homem intelectual, se propôs a realizar uma boa obra, mas Deus simplesmente, absolutamente não pôde usá-lo. Ele não pôde usar suas habilidades naturais, e nós não podemos. Não é hoje que não podemos. Deus não pode usar nossas habilidades naturais. Mas há uma coisa que Moisés tinha que eu admiro. Ele tinha bom senso suficiente para saber que estava derrotado. Nós não temos. É isso. Vamos criar uma nova denominação. Vamos conseguir alguém mais com um dom de cura ou algo assim. Os pentecostais, entende? Veem? Simplesmente não temos consciência suficiente para perceber que estamos derrotados. A Igreja Pentecostal, as Assembleias de Deus, a Igreja Unida, as demais, parece que não têm a capacidade de saber que estão derrotadas. Aleluia! Oh, eu gostaria de poder fazer com que isso ficasse claro. Elas estão derrotadas. A organização da igreja está derrotada. Da mesma forma que os Estados Unidos estão derrotados, tremendo e temendo, e com bombas pendendo lá para eles. Eles sabem que desperdiçaram a vida dançando e destinaram suas vidas ao inferno, e estão derrotados. O Espírito saiu deles. Você teria que vasculhar árvores para recrutar jovens para o exército.
Eles viram o que aconteceu na outra guerra. Estamos derrotados. A igreja está derrotada. Eles sabem disso. Moisés percebeu isso. Então ele sabia o suficiente. Deus o levou às partes remotas do deserto para lhe ensinar algumas fraquezas humanas. Ele o levou lá para lhe ensinar o que era tudo aquilo. E ele aprendeu muito bem. Oh, que coisa! Como ele aprendeu a lição! Deus deve ter tido um bom tempo com ele lá. Sabe, Moisés tinha um temperamento difícil e Deus lhe deu uma esposa chamada Zípora, que também tinha um temperamento difícil. Então, imagino que as coisas não tenham sido tão agradáveis lá naquelas partes remotas do deserto por um tempo, quando o temperamento de ambos ficava fora de controle ao mesmo tempo. Suponho que sua concepção intelectual de como a psicologia deveria controlar uma pessoa não tenha adiantado muito, porque, quando ele estava a caminho do Egito, vejo que Zípora ainda tinha um temperamento explosivo. Ela cortou o prepúcio de seu filho e o jogou diante de Moisés, dizendo: "Você é um marido sanguinário para mim." E Deus ficou tão irado com ele que procurou por ele na estalagem. Se pudesse tê-lo encontrado, ele o teria matado. Acho que Deus teve que lhe ensinar algumas coisinhas lá no deserto. Vem, que ele era humano. Toda a sua sabedoria do Egito e todos os seus poderes intelectuais, Deus não poderia usar um só deles. Você vem e diz: "Agora, Senhor, eu fui instruído por 40 anos. Sou um estudante intelectual. Posso citar essa Bíblia de olhos fechados." Deus não pode usar nem um pouco disso, vem? Não. Oh, eu pertenço à maior igreja que existe no país. Eu sou isso, Senhor. Eu sou um pentecostal. Glória a Deus, recebi o Espírito Santo outra noite. Aleluia. Tu vais me levar a fazer isso e aquilo. Deus não pode usar nem um pouco disso. Não. Toda vez que você for derrotado e perceber que foi derrotado, volte e se humilhe. Torne-se fraco. Entenda que você é humano e não há nada que seu intelecto possa fazer para... As fraquezas humanas nunca serão usadas por Deus. Deus, por meio das fraquezas humanas, se derrama em você. Então, Ele usa a si mesmo. Você simplesmente se torna um instrumento. Com certeza, você tem que sair do caminho. Moisés, ele aprendeu. Ele aprendeu muito bem sobre as fraquezas humanas. Ele aprendeu tão bem que, quando Deus o chamou, ele tinha 7 fraquezas que podia argumentar contra o chamado de Deus. Vocês já estudaram na primeira parte de Êxodo as 7 fraquezas? Eu as tenho anotadas aqui. Quero que vocês ouçam. A primeira fraqueza que ele tinha era a falta de uma mensagem. A segunda fraqueza era a falta de autoridade. A terceira fraqueza era a falta de eloquência. A quarta era a adaptação. A quinta era o sucesso. E a sexta era a aceitação. Agora, compare as suas com as dele e veja se consegue chegar a isso. Veja se consegue ser tão fraco quanto ele era. Senhor, eu não sirvo, não posso falar, eu matei um egípcio, não posso voltar. Tudo, eles não vão me receber, não tenho mensagem, não consigo falar e sou pesado de língua. E vem como ele estava? Ele não era nada. Irmão, ele havia sido habilitado. Sim, Deus poderia usá-lo depois que ele fosse habilitado. Vem? Sim, isso é... Ele pode nos usar depois de sermos tratados para descobrir que meu PhD e LLD e duplo LD ou o que quer que seja, todos os meus diplomas não são nada. Deus não pode usá-los. Bem, sou da Assembleia de Deus, sou unicista, sou batista, sou presbiteriano. Deus não pode usar nada disso. Quanto mais rápido você se afastar disso, melhor você se renderá a Deus.
Como estava o profeta ao dizer: Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o anjo foi e pegou uma tenaz, foi ao altar, pegou uma brasa e tocou seus lábios. Então ele clamou: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Sim, depois que ele percebeu que, mesmo sendo um profeta, ele tinha lábios impuros. Assim que percebemos que não somos nada, que você não é nada, você é pó da terra, Deus não pode usá-lo. Sim, sua experiência, todas as suas fraquezas não se igualariam às de Moisés. Ele tinha 6 fraquezas distintas aqui e havia aprendido o que era a fraqueza humana.